Valeu, galerinha, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Vamos começar. Eu lembro que no finalzinho da última aula de Física B, na quinta-feira passada, eu montei no finalzinho da aula a câmara escura, botei a fórmula, só que eu não expliquei a origem da fórmula. Essa falta de explicação é que gerou essa tua dificuldade naquela questão, porque é por semelhança de triângulos, certo? Então, antes de começar a correção da tarefa, eu vou mostrar como é que eu cheguei naquela relação matemática para essa situação chamada câmara escura. E outra coisa que vale a pena lembrar, hoje eu vou corrigir a tarefa toda, em todas as físicas vou corrigir a tarefa que eu mandei, para tentar te estimular a fazer isso sempre. Tentar fazer os exercícios daquela aula e depois corrigir os exercícios, seja através do gabarito, seja com um colega, seja na aula de assistência. Resolver exercício numa sala de terceirão, num curso normal, é algo mais raro de se fazer, né? Porque é muita matéria, vai estudar matéria do primeiro, segundo e terceiro ano de uma vez só, então sobra pouco tempo. Então, para questões de mais dúvida, para quem está com mais dificuldade, dúvidas maiores, o ideal realmente é a assistência, infelizmente. Mas nesse começo eu vou fazer a correção da tarefa até para a gente estimular a ir acompanhando. Lembrem-se que quem não fez a tarefa não vai aproveitar bolhufas dessa correção, né? Só aprende quem tenta, infelizmente. Galerinha, já que a luz anda em linha reta, o objeto, né, quando observado através do orifício da câmara escura, projeta uma imagem no fundo da câmara. E a imagem é invertida em relação ao objeto, justamente porque a luz anda em linha reta. E se a luz anda em linha reta, esse ângulo aqui é igualzinho àquele ângulo ali. E eu fiz numa posição nos desenhos que esse ângulo acabou ficando igual a esse triângulo isósceles. Esse ângulo também ficou igual ao de cima. Ah, então peraí. Iguais, iguais. E esses dois são iguais entre si. Obrigatoriamente esses têm que ser iguais a esses aqui, ó. Então esses triângulos são triângulos C. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Show de bola. Tu concorda que esse P é a altura desse triângulo maior da esquerda, se tu olhar ele assim? Essa é a base, não é isso? Base do triângulo menor. Altura, né? Concorda? É a altura, se tu olhar ele de ladinho, vai virar a altura do triângulo menor. E aí, por semelhança de triângulo, a gente faz a altura do triângulo maior dividido pela base do triângulo maior é igual à altura do triângulo menor dividido pela base do triângulo menor. Só que, peraí, se está de cabeça para cima, se está de cabeça para baixo, esse I aqui é negativo, porque ele está de cabeça para baixo. Já que esse cara é negativo, esse lado direito vai ficar, então eu vou botar um menos desse lado esquerdo para continuar negativo. Professor, está diferente a fórmula. Ah, mas vamos usar a matemática básica. Está dividindo, passa, está multiplicando, passa, isso. Vou pegar esse I e vou passar para lá então, vou pegar o P e vou passar para cá, vai ficar menos I sobre O igual a P' sobre P. Professor, ainda não está igual. Se botar o menos desse lado ou o menos do outro, tanto faz, né, galera? I sobre O é igual a menos P' sobre P. É assim que a gente usou a fórmula no passado todo, né? I sobre O é igual a menos P' sobre P. Como é que é? Pois é, tu vê a apostila, ela não coloca o menos. Eles acham que vocês ainda no começo do ano não têm a capacidade de perceber que já que está invertido, tem que ter um menos ali. Essa forma que a apostila dá nem aparece no vestibular, só aparece essa. Tá beleza? Então eu, se fosse tu, colocaria o menos. Embora colocar, né, o aluno que está muito desatento, tu bota o menos na fórmula, se ele não se toca que a imagem é invertida, né, que o menos vai na imagem também, ele pode acabar se enrolando. Eu acho que esse é o medo do cara da apostila. Sabe por que eu boto menos ali? Porque senão parece que para câmara escura tem uma fórmula. Se não tiver menos, né? Para espelhos esféricos e lentes esféricas tem outra fórmula. E é mentira, é a mesma fórmula. Para todos eles. Tá? Então o certo, mais ninja, é colocar o menos ali. Mas bem observado, a apostila não traz esse menos. E tem mais, a apostila não fez uma outra coisa que eu vou fazer aqui. A imagem tem 5 metros, o objeto tem 1 metro. Divide dá quanto? Dá 5, quer dizer que a imagem é 5 vezes maior, não é isso? A imagem tem 1 metro, o objeto tem 2, divide dá quanto? Meio, quer dizer que a imagem é metade do objeto, é por isso que a gente chama essa divisão de A. Esse A tem vários nomes: ampliação, aumento linear ou ainda aumento transversal. Esses são os possíveis nomes desse A.
Aliás, eu tinha escrito o nome na aula passada de cada coisinha dessa? Não, né? Posição da imagem, posição do objeto, a altura do objeto, o I é a altura da imagem, e o A é ampliação, aumento linear ou aumento transversal. Galera, outra coisa, eu não faço isso sempre não, tá? Eu nem sempre vou lá e boto o nomezinho que está na apostila, certo? Fala, querida. Eu peguei uns vestibulares de antes e tinha essa fórmula tipo, na prova de física, só que em vez de A tinha E. É possível que dependendo do vestibular que tu vai fazer, ele use outra letra. As letras que eu uso são sempre pensando na UFSC. Todas as letrinhas que eu uso é como a UFSC que usa. Olha, cara, interessante. Traz o formulário para dar uma olhada. Traz o formulário, bacana, realmente. A UFSC, desde que eu me conheço por dentro, ela tem usado lá, mas é possível que de um ano para o outro ela mude. É aquela história do X, do S ou do D na física A, né? A gente, em alguns lugares, na hora de escrever a equação, o cara escreve X igual a X0 mais B vezes D, né? Em livros aparece S igual a S0 mais B vezes T, e a UFSC, nos últimos anos, tem usado B igual a D0 mais V vezes T. Mas num dos anos, realmente, ela fugiu à regra, certo? Não é possível que seja desse ano que você está falando. Traz pra gente dar uma olhadinha. Pessoal, feita essa discussãozinha sobre a câmara escura, eu vou fazer a correção da tarefa que eu tinha te pedido, que começa lá na página 42, não é isso? Isso. Como? Da física B? É, né? 42. Com licença, só semana que vem vamos fazer Oi? Então, vou dar de cara. Página 42, exercício 16. Se não fez, se arrumou. Analise as proposições abaixo e dê como resposta a soma dos números que precedem as proposições corretas. 01. A luz propaga-se a 300 mil km por segundo em qualquer meio transparente. Não, a gente ainda nem estudou refração, tu vê, o cara já está querendo nos ensinar um pouco sobre isso. Mas no ano passado a gente lembra, né, que a luz se propaga a 300 mil km por segundo no vácuo. No vidro já é diferente, na água é diferente. Então, falso, bobão. 02. A luz propaga-se em linha reta em qualquer meio transparente. Essa aí eu também, eu falei sim na sala do lado, mas aí, peraí. Eu lembrei da atmosfera. Olha o que é a atmosfera terrestre. Está aqui a Terra, tem aquela camadinha, né? Que embora tenha na sua parte mais densa 100 km, tu consegue achar partícula da atmosfera a 600 km da Terra. Quando está lá o Sol, então, um raio de luz atinge a atmosfera terrestre. Como a atmosfera é menos densa na parte superior e mais densa na parte inferior, como vocês sabem, a luz vai sofrendo várias pequenas refrações até atingir o olho de alguém aqui na Terra. E a pessoa, então, que enxerga o Sol, jura que ele está numa posição bem diferente da qual ele está. Loucura, né? Tu olha o Sol, não, ele não está ali onde tu está olhando ele, certo? Que loucura. Então, tu sempre está iludido em relação à posição do Sol e das estrelas. Né? Que nem um peixe, tu está dentro d'água, né? Tu olha o peixe, ele não está ali. Se tu jogar o arpão onde tu está vendo, tu erra. Né? Tu não consegue pescar o peixe, o índio sabe disso, lembra? Então, cuidado, galera. A atmosfera é ou não é transparente? É, se não tiver nuvens, né? Se for um belo, né? Uma noite estrelada, sem nuvens nenhuma, é transparente, só que ele não é homogêneo. Por não ser homogêneo, não ter a mesma constituição em todas as suas partes, a luz vai sofrendo uma curvatura. Então está aqui um contra-exemplo a essa 02, mas eu quase fui nela. O vidro, ele não sofre, a luz não sofre nenhum desvio, né? O vidro é transparente. Sofre na entrada e na saída. Então, pode se ver por esse causa. Não, mas aí a pergunta seria diferente.
Quer ver? Olha só, ele fala o seguinte, ó. A luz propaga-se em linha reta em qualquer meio transparente, não é na mudança de um meio para o outro. A luz sofre desvio porque ela saiu do ar, foi para o vidro, e saiu do vidro e foi para o ar. Mas ele quer dizer dentro do próprio vidro, sem considerar a entrada e a saída. Certo? De uma maneira bacana da tua análise. Gostei. Então, um contra-exemplo é a atmosfera, porque embora seja transparente, ela é não homogênea. E aí ela vai sofrer pequenos, né? Vai se curvar à medida que ela se desloca. Não homogênea. Estava ali o perigo, mas como eu falei para vocês, se eu não paro para pensar na atmosfera terrestre, eu ia cair nessa pegadinha. O caminho seguido por um raio de luz entre dois pontos dados não depende do sentido em que ele é percorrido. Né? Independência, aliás, a reversibilidade dos raios de luz. Se o cara faz o caminho de ida, né, o caminho de volta é igual, não foi o que a gente discutiu na aula? Então o caminho seguido por um raio de luz não depende, é verdade, do sentido. 08. Quando dois raios luminosos se cruzam, um não afeta a propagação do outro. Independência dos raios de luz. 16. Ocorre a formação de penumbra quando a fonte de luz é não pontiforme. É extensa, né? Não pontiforme é extensa. É isso aí. Se fosse fonte de luz pontiforme, só teria região iluminada e sombra. Não haveria penumbra. Ficamos então com 28. Outra coisa, galera. Eu lembro como me chateava erro de gabarito. Eu estava lá fazendo decisão e tinha muito erro de gabarito. Toda tarefa tinha erro de gabarito. E aí eu ia para assistência, tudo da cara, meu Deus, como é que esse resultado? E aí o cara falava, não, o gabarito está errado. E aquilo então me consumia a troco de nada. Vamos ver várias vezes erros de gabarito. Eu também posso errar. E é sempre importante que tu me dê o feedback sobre o gabarito deu tanto, para eu analisar, para ver se é possível que o erro seja meu ou se é o erro do gabarito. Certo? Está em casa e não concorda com o gabarito, não fica se descabelando. Traz para assistência, traz para aula, a gente discute. Certo? É bem provável. Ano passado a gente já arrumou vários, né? Mas como são milhares de exercícios, é natural que um ou outro vai ter um probleminha. Questão 17. Ainda na mesma página. 01. Aliás, com relação à formação de eclipses, vimos eclipses na aula passada. Julgue as proporções abaixo e dê a soma das alternativas corretas. Um eclipse solar ocorre quando a Terra impede que a luz solar atinja a Lua. Não, aí a Lua é que vai desaparecer. É eclipse lunar. Bom. 02. Um eclipse solar ocorre quando a Lua impede que a luz solar atinja a Terra. Aí vai dar a impressão de que não está aparecendo sol na Terra. Vai ter uma sombrinha pequenininha na Terra que alguns privilegiados poderão curtir. Então é verdadeiro. Agora o Sol vai desaparecer, então é eclipse solar. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra impede que a luz solar atinja a Lua. E a Lua desaparece, eclipse lunar. E a Lua às vezes nem desaparece, ela fica bem avermelhada às vezes devido ao fenômeno da difração que nós estudaremos futuramente. 08. Um eclipse lunar ocorre quando a Lua impede que a luz solar atinja a Terra. Isso é solar. Um eclipse solar só pode ocorrer durante a fase da Lua nova. Pô, cara, eu vou te confessar que assim de cabeça eu fico desconfiado, eu fico com medo. Eu vou raciocinar aqui, peraí. Eu sempre lembro que tem o Sol, belo, formoso, a Terra, onde a gente mora, e a Lua orbitando a Terra. E eu também lembro que sempre metade da Lua virada para o Sol está sempre iluminada. Quem olha da Terra essa Lua vê Lua cheia. Quem olha da Terra essa Lua vê que a Lua está diminuindo, minguando, minguante. Olhando aqui só vê o cantinho brilhante, é a Lua nova. E olhando agora nessa posição é a Lua crescente, que está crescendo. Para poder ter eclipse de que tipo ele estava falando? Um eclipse solar, só pode ocorrer durante a fase de Lua nova. Eclipse solar, o Sol vai desaparecer para quem está na Terra, não é? Porque a Lua se enfiou entre eles. Realmente, Lua nova, confirmado. 32. Um eclipse lunar só pode ocorrer durante a fase da Lua cheia. Eclipse lunar, a Lua vai ter a luz solar bloqueada pela luz da Terra, porque está bem alinhado, né? Coincidido e está bem alinhadinho. Então, realmente, é só na Lua cheia, como ontem, né? Que estava magnífica a Lua. Bom, ficamos então com 52, 54. Muito bom. Questão 18. Questão 18 é tranquilinha. Fala o seguinte, ó.
Um corpo opaco quadrado possui uma sombra quadrada. É verdade. Isto é uma prova de qual princípio da ótica geométrica? Isso, a luz é em linha reta, ou, para ficar bonitinho, propagação retilínea da luz. Sim, tá certinho. Tá? Só escrever desse jeito para ficar mais elegante. Não tem problema nenhum. Propagação retilínea da luz. Muito obrigado, gente. Que vamos, tem bastante coisa ainda.